quero compartilhar com os irmãos um versículo que todo ano, quando chega em dezembro, eu preparo uma agenda que eu coloco na minha cozinha, né? Onde eu e minha esposa anotamos os nossos compromissos mês a mês, né? Os compromissos médicos, dentistas e outras coisas. E sempre que eu faço essas agendas, eu costumo colocar um versículo na Bíblia. E, às vezes, eu ponho um por mês diferente. Esse ano que termina, coloquei, o tema era o que eu sou em Cristo. Então, cada mês era eu sou isso, eu sou aquilo, sou santo, sou salvo, né, justificado, quem eu sou em Cristo. E esse mês, um versículo veio muito forte ao meu coração, e foi esse versículo que eu coloquei para o ano inteiro, que é Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Eu quero fazer uma reflexão sobre esse versículo, porque, para mim, é como se fosse o versículo do ano para mim. Versículo 13 diz assim: "E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo." A gente não sabe o que vai acontecer o próximo ano. A gente tem aí um vislumbre do que aconteceu esse ano, e as expectativas, humanamente falando, não são lá grandes coisas, né? E eu acho que, para nós cristãos, é um pouco mais forte, por uma série de decisões que a gente sabe que o grupo que vai entrar vai tomar em relação à igreja, que já falaram que vai fazer contra a igreja, né? Então fica assim no coração da gente uma certa ansiedade, uma certa angústia em relação a isso. E o que eu tenho percebido, não só no meio cristão, mas em outros meios não cristãos também, que há uma espécie de uma perda de perspectiva de vida. E isso não é à toa, isso faz parte do sistema. E as pessoas têm perdido muita esperança. E muitos têm colocado esperanças em lugares errados e, por isso, têm sido frustrados nas suas expectativas. Isso eu repito, tanto no meio cristão, quanto no meio não cristão. A diferença é que o cristão ainda tem um recurso, o não cristão não tem. Se ele quiser esse recurso, ele vai ter que fazer a mesma caminhada que nós fazemos. E o recurso que nós temos é exatamente o que esse versículo nos apresenta. O Deus da esperança. Por que Deus da esperança? Porque a nossa esperança não pode estar baseada em coisas, fatos ou pessoas. As pessoas nos decepcionam. As pessoas têm as suas próprias perspectivas, seus próprios sonhos. E, às vezes, não bate, não é de acordo com aquilo que nós esperamos. E aí vai para um caminho totalmente diferente do que nós queremos, que nós desejamos. E o único caminho firme que nós podemos contar é o Deus da esperança. Por isso que a nossa esperança não pode vir de homem. Não podemos colocar a nossa esperança em homens. Principalmente, não somente, mas principalmente quem não serve a Deus. Se com aqueles que servem a Deus nós já nos decepcionamos, e essa semana eu vi mais de um pastor que, infelizmente, se desviou das doutrinas cristãs, usa a Bíblia completamente distorcida. Mas como é que a gente pode se basear nessas pessoas? Então, a gente tem que olhar para o Deus da esperança. É Ele que nos vai dar o rumo. O salmista, possivelmente Davi, no Salmo 62, versículo 5,
Salmo 62, versículo 5, ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus vem a minha esperança. Nós precisamos entender que a fonte de toda a nossa esperança é Deus. Fora de Deus não há esperança. Só decepção. Só frustração. E eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, nesse instante, se você teve alguma frustração, você vai perguntar nas últimas 24 horas, 48 horas. No ano eu sei que foram muitas. Mas de Deus vem a nossa esperança. Somente em Deus a nossa esperança. E ele fala assim, continua falando, e que esse Deus vos encha de gozo e de paz. Os irmãos sabem que quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ir nos originais para ver algumas palavras no seu sentido. E eu sempre falo que Deus é um Deus dos superlativos. E quando ele fala encher, ele quer dizer assim, completar, totalizar, tornar pleno. É mais ou menos aquele caso, né? Você chega no posto de gasolina, você entrega a chave, fala assim, enche o tanque. Sabe o que é isso? Fala assim, enche o tanque. E essas bombas têm um automático, né? Quando ele chega a um determinado ponto, ele desliga automaticamente. Só que, às vezes, o frentista, depois disso, ele ainda põe um pouquinho mais. É isso que significa a palavra. Hoje a gente não faz mais isso, né? Só faço isso quando eu viajo muito longe, né? Vou para Curitiba, alguma coisa assim. Mas o encher aqui é encher completamente, até a boca, até transbordar, estar pleno. De quê? De gozo e paz. Encher-nos de gozo e de paz. Gozo aqui é satisfação, é alegria, é prazer. Não essa alegria do mundo, mas aquela alegria que vem de Deus. A paz que vem de Deus. E hoje tenho certeza que o mundo que mais precisa é de paz. Nós vivemos um ambiente de conflitos. E o mundo que nós precisamos é de paz. Precisamos ter essa alegria, satisfação, alegria de viver, de olhar para frente, de ver que ainda há mais a ser feito. E Deus, quando nos enche, Ele nos enche dessa alegria, porque a nossa alegria não vem de homens, a nossa esperança não vem de homens, vem de Deus, que é a nossa fonte também de alegria. E ele continua, pela fé. Não há outro caminho se alcançar a nossa esperança se não for pela fé. A vida em abundância, nós não conseguimos através de esforço humano. Nada que nós façamos podemos trazer isso para nós. A nossa alegria vem de Deus, que Ele nos dá pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa alegria vem para nos alicerçarmos nessa fé e podermos caminhar diariamente com Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. Depois ele continua, para que sejais ricos. E aqui, novamente, ele repete o mesmo conceito de encher. É uma consequência daquilo que é cheio. É o tanque cheio. É a vida em abundância. É abundar, é ter excesso, é sobrar, que tudo isso é um resultado da plenitude. Da plenitude do Espírito, da plenitude
do gozo e da paz que Deus nos dá. E ele continua, no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa bomba de combustível. É o Espírito Santo em nós. É a vida em abundante, é o resultado da ação do Espírito Santo em nós. A palavra aqui que fala de poder é dinamis. Dinamis é esse poder de realizar algo, de realizar uma ação. A nossa esperança, a nossa fé não pode ser algo estático. Ela é dinâmica. Ela nos leva a agir. Ela nos leva a fazer. A igreja não pode ficar parada por conta das circunstâncias. Aliás, uma das coisas que é interessante, essa semana mesmo eu estava vendo sobre isso, enquanto a igreja foi confrontada pelo mundo, enquanto houve confronto entre o mundo, o sistema e a igreja cresceu. A igreja aqui, eu acho que tem algumas pessoas que já fizeram pão em casa, né? Sabe que minha mãe fazia muito pão em casa. Sabe que quanto mais sova o pão, mais cresce. Põe lá fermento na farinha, né? Põe água, sal, vai. E minha mãe fazia assim, cada meia hora ela ia lá, sovava o pão, amassava, e crescia, e crescia, e crescia. A igreja é assim. Enquanto houve um confronto entre o mundo e a igreja cresceu. O problema é quando o confronto parou. E houve um problema sério, houve a assimilação do mundo na igreja, aí a igreja parou de crescer. Foi a ideia de Balaão, quando tentou convencer Balaque, de que não adiantava amaldiçoar o povo de Israel quando eles estavam passando pelas terras dele. Que a única maneira que ele poderia destruir Israel não era amaldiçoando, porque Deus não iria permitir isso, mas era fazendo com que Israel assimilasse os costumes da terra. E aí veio por meio de subterfúgio. O pastor Fernando, essa semana, falou sobre Judas e falou exatamente sobre Balaque. E o que ele fez? Ele levou mulheres para prostitutas para se infiltrar no meio do povo e levar o povo à decadência. Enquanto há confronto, há crescimento, mas enquanto há assimilação do mundo na igreja, a igreja para de crescer. Então, irmãos, às vezes Deus nos coloca em momentos de confrontos para ver se a igreja cresce, pelo menos em maturidade. E é nesse crescimento, é nesse processo de confronto que o poder do Espírito Santo nos vem e nos leva a agir, nos leva a crescer e nos leva a fortalecer a igreja e as nossas vidas cristãs. Não sei como é que vai ser esse ano, irmãos. A minha perspectiva, humanamente falando, não é muito boa. Mas a única maneira da igreja manter-se no seu rumo é alicerçar-se no poder do Espírito Santo, nessa ação, nessa dinâmica do Espírito, para poder continuar a sua caminhada aqui na Terra. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Esse capítulo é interessante porque ele mostra bem essa diferença entre confiar em homens, pôr a nossa esperança em homens e pôr a nossa esperança em Deus. No versículo ele diz assim, no versículo 5, capítulo 17 de Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Mas no versículo 7 ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. E Jeremias falou isso num tempo de tribulação, irmãos. Ele passou 40 anos tentando convencer o povo de Israel a se acertar com Deus e não conseguiu. Jeremias sabia muito bem o que ia acontecer. Deus já tinha falado:
olha, se eles não se acertarem, eu vou mandar eles para o cativeiro, para a Babilônia. 40 anos falando. E a Jeremias, que depois que quando Jerusalém cai, ele escreve Lamentações, ele diz, eu quero buscar em algum lugar a minha esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a única coisa que pode nos dar esperança é voltarmos para Deus. É nos alicerçarmos em Deus, porque bendito, aventurados, feliz é o homem que confia em Deus, cuja esperança é o Senhor. Mas maldito aquele que confia no homem, porque confiar no homem nos afasta de Deus. É o versículo 5 desse capítulo. E ele continua, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Fontes de água. O que é a fonte de água, irmãos? É o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo é a nossa fonte de água. Fonte de água viva que jorra dentro de nós. Quando nós estamos junto a essa fonte de água, meu irmão, pode vir sequidão, pode vir calor, pode vir o que for. Sequidão e calor aqui são sinônimos das circunstâncias adversas. Para uma planta, ainda mais Israel, falta de água. Nenhuma planta cresce sem água. Mas ele fala, mesmo com o calor, mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades, mesmo com a sequidão, falta de recursos, seja o que for, não se perturba, não está nem aí. Porque tem uma fonte escondida que ninguém vê, porque fica na raiz. E a raiz nos dá o quê? Alicerce, firmeza. E vai ser estranho, irmãos. O pessoal vai olhar para você e falar assim, como é que pode? Como é que pode? Mesmo nessas circunstâncias totalmente adversas, como é que pode? Dará os seus frutos. Mesmo em condições adversas, continuará produzindo. Reproduzindo. Por isso, nós devemos alicerçar a nossa fé, as nossas vidas em Deus, porque Ele é a fonte de nossa esperança. Deixar o Espírito Santo fluir dentro de nós, para que Ele nos encha de vida. E mesmo em meio às tribulações, e mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias adversas, continuará dando fruto, continuará crescendo, continuará produzindo. E o mundo vai olhar para você e falar assim, o que está acontecendo com esse cara? Não sei o que vai acontecer esse ano, irmãos, confesso que não sei. Mas eu quero deixar com vocês 3 versículos. Para que no momento que você tiver aí com o seu tanque na reserva, quando você estiver olhando para os momentos ao seu lado, as circunstâncias ao seu lado, e você estiver fraquejando na tua esperança, leia esses 3 versículos para você. Primeiro versículo, Salmo 27, 14. Salmo 27, 14, diz assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu
coração. Espera, pois, no Senhor. Veja que ele fala 2 vezes essa frase. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Espera por Deus. Espera, deixa Deus agir. Tenha bom ânimo. Fortifica-se, se alimente. Não deixe faltar água na sua vida. Busque encher o teu tanque, o teu coração. Espera no Senhor. Não entendendo nada, não tem problema. Deus continua no controle. Não sei o que está acontecendo, mas Deus está à frente. Nada perdeu o controle. Essa semana, aliás, hoje eu terminei o ano bíblico, li o último capítulo de Apocalipse. E como é bonito saber o final do livro, né, da história. Um novo céu, uma nova terra. Essa é a nossa esperança. Segundo versículo, quando você estiver com o tanque baixado, lá na reserva, busque esse versículo. Salmo 37, 7. Salmo 37, 7. Isso aqui é difícil para muita gente. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, espera nele, novamente, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E eu vou parar por aqui, porque eu sei que se eu falar alguma coisa aqui, nós vamos ser bloqueados, né, pelo YouTube, né? Mas descansa no Senhor. Tem horas que assim, o coração nosso, né? Hoje eu entendo, se você perguntar, que pastor, Jesus fala lá em Mateus 5, né, na bem-aventurança, né? Ele fala assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Se você perguntar para mim o que é fome e sede de justiça, eu sei o que é isso. Mas lá também diz que nós seremos saciados. A espera nele. Deixa ele agir. Não te irrites com os caminhos dos homens. E às vezes, como o pastor falou na quarta-feira, às vezes dá vontade de fazer aquelas orações de imprecação, né? Mas Tiago, né, lá no capítulo 1, versículo 20, ele diz que a ira do homem não move a justiça de Deus. Se movesse, estava resolvido, pelo menos na nossa perspectiva, não é mesmo? Mas não te irrites. Descansa no Senhor. Não gaste esforço à toa. Escolha as lutas que você deve lutar e deixe o resto nas mãos de Deus, aquilo que você não pode fazer. E o terceiro e último versículo que quero deixar para os irmãos está em Jeremias, capítulo 31, que, aliás, é um capítulo fantástico também. Capítulo 31, versículo 17. Eu quero só pegar a primeira frase. Jeremias 31, 17. Há esperança para o teu futuro. Como eu disse, nós já sabemos o final da história. Então nós devemos olhar com o futuro, não com os olhos humanos, na perspectiva de Deus, na visão de Deus, com os olhos de Deus. Tentar buscar em Deus aquilo que Ele tem para nós. Porque há futuro para você. Há futuro para nós. Mesmo que a gente não entenda o que esteja acontecendo, mesmo que para nós tudo pareça de cabeça para baixo, tudo invertido. Mas há um futuro preparado para nós. Há um futuro preparado para você. Descansa no Senhor. Há esperança para o teu futuro. Olhe o futuro com uma boa perspectiva, com a perspectiva de Deus, e não das circunstâncias. Coloque a tua esperança em Deus. Nós, e eu incluo a mim, eu sou o primeiro, porque essa reflexão primeiro
veio de mim mesmo, por isso que eu escolhi esse versículo para colocar no meu calendário, está lá escrito. Espere em Deus. A nossa esperança vem de Deus. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe.